E voltamos a falar sobre petróleo. Isso porque essa alta da commodity e, consequentemente, o encarecimento dos produtos relacionados a ele pode incentivar e fortalecer a eletrificação. Para a gente entender mais sobre isso, eu converso agora com o Donato Filho, que é diretor-geral da Volt Robotics. Já está aqui comigo. Donato, muito bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Eu que agradeço. Um bom dia para você, um bom dia para todo mundo aí que está nos assistindo. Será que esse era o empurrãozinho a mais, né, que se esperava para que a gente tivesse mais impulso ainda para essa parte para essa transição para a eletrificação? Por que exatamente agora isso traz ou torna um cenário mais favorável nesse momento, para além do óbvio, né, da questão da alta do combustível? Perfeito. Quando a gente tem esse efeito, né, a alta dos custos dos combustíveis, mas essa incerteza toda que está girando em torno da guerra, em questão de, não é só questão de preço, é questão até de se vai ou não vai ter gás, se vai ou se não vai ter petróleo, né? Ele tem dois efeitos. O primeiro efeito, ele não é bom para a transição energética, né? Porque o primeiro efeito é cada país vai ter que encontrar um outro jeito de ter a demanda por energia atendida. Nesse momento, a gente vê os países, por exemplo, de certa forma, né, aliviando carga tributária, por exemplo, dos combustíveis fósseis. A gente vê países voltando, por exemplo, a reativar plantas a carvão, que são mais poluentes do que as usinas que eles utilizavam antes, que eram as usinas a gás. Então, de imediato, é ruim para a transição energética essa questão da guerra e a pressão de preços. Mas essa situação toda que a gente está vivendo, e também se a gente for lembrar, há pouco tempo ela também foi vivida com a guerra da Ucrânia, né? Ela traz uma questão que é muito, além de trazer a transição energética como algo, olha, temos que salvar o planeta, temos que reduzir as emissões, temos que trocar a nossa matriz, ela traz algo que é diferente, ela traz, olha, temos que mudar a nossa matriz por uma questão de segurança, por uma questão de soberania. Então, no médio prazo, ela é muito boa para a transição energética, mas de imediato, não, ela acaba piorando a transição energética, porque cada país vai usar outros recursos, muitos deles mais poluentes do que usaria caso não tivesse a guerra, caso não tivesse toda essa insegurança. Então, de imediato, a transição energética não melhora, mas no médio prazo tende a melhorar. Pensando que a gente ainda tem uma questão de gargalo quando a gente pensa em margem pressionada, porque assim, se por um lado o petróleo acaba favorecendo uma demanda por elétricos, né, porque pelo preço, pela questão de preço óbvio, né, de aumento de combustível, talvez até escassez, por outro, a gente sabe que o petróleo caro, o diesel caro, ele encarece logística, metais, transportes, enfim. Onde que está hoje o maior aperto de margem dessa cadeia? Produção desses veículos, baterias, distribuição, risco de financiamento e até mesmo, né, essa guerra impedindo que tecnologicamente a gente avance nessas produções desses veículos. Então, o veículo elétrico, ele é uma das tendências, né, nessa questão dos preços do petróleo alto. Por quê? Se a gente conseguisse, principalmente aqui no Brasil, né, que a matriz elétrica é muito limpa, mais de 80% da energia elétrica produzida já vem de fontes renováveis, a gente poderia realmente utilizar os veículos elétricos de uma forma estratégica. A gente ainda não está utilizando o veículo elétrico de uma forma estratégica. Eu vou te dar um exemplo claro. Durante as manhãs, nós estamos mandando as nossas usinas solares, as nossas usinas eólicas desligarem. A gente manda elas ficarem paradas porque a gente não tem consumo. Ao mesmo tempo, está faltando coordenação para falar, olha, se você abastecer o seu veículo elétrico pela manhã, vai ficar muito mais barato. Eu vou deixar de jogar energia renovável fora e vou abastecer o veículo. Nesse aspecto, veículo elétrico e bateria, a gente está no meio do caminho. A gente tem a fonte renovável, mas está jogando ela fora ao invés de utilizar e não está dando o incentivo correto para essa substituição. Esse momento de guerra é um momento para a gente acelerar mudanças estruturais. Transporte urbano tem que ser elétrico, não pode mais ser movido a combustível fóssil. As frotas das empresas, elas têm que ser elétricas, não podem ser mais movidas a combustíveis fósseis. E nós temos que parar de jogar energia renovável fora, né? Esse é um atestado da nossa incompetência, né? Para a gente começar a usar essa energia como um diferencial, inclusive para sair da crise. Então, um plano coordenado para a gente utilizar melhor esse combustível. Só que não é só o veículo elétrico. O Brasil ele tem biocombustível, essa é uma oportunidade aqui para os biocombustíveis. A gente tem o etanol, a gente tem óleos de outros vegetais que podem sim ser inseridos. Só que acaba tendo, nessa questão da coordenação das ações, às vezes acabam atrapalhando. Por exemplo, o preço do diesel sobe.
esse preço do diesel alto, ele viabilizaria, por exemplo, vários desses óleos combustíveis. Por que não está viabilizando? Porque o governo foi lá e tirou o imposto. Então, ele tirou o imposto do óleo diesel e aí o óleo combustível acaba não conseguindo competir na mesma intensidade. Então, a gente precisa, de fato, de um conjunto de ações coordenadas para que essa crise toda ela possa dar mais visibilidade para os nossos diferenciais competitivos, principalmente na nossa produção de energia renovável. Empresas que são intensivas, né, em transporte e energia, claro, já começaram a olhar para essa questão da eletrificação não só como um ESG, mas também como proteção de custos, né? Como você muito bem Perfeito. falou. Esse movimento já está acontecendo de forma relevante no Brasil ou ainda é mais discurso do que prática? E diante de uma guerra como essa, com tantos riscos que a gente tem em relação aos impactos econômicos, está na hora dessa virada de chave acontecer mais rapidamente, Donato? Qual que é a avaliação que você faz? Olha, você falou uma palavra aqui que é muito importante. Você falou do ESG, né? A gente estava fazendo transição energética muito com esse princípio, com essa motivação de que, olha, vamos poluir menos, vamos emitir menos gases tóxicos, vamos ajudar a salvar o planeta. É uma motivação super genuína e muita gente, né, se viu motivado e agiu por conta disso. Mas agora, com a guerra, a gente acaba tendo uma motivação muito maior. A motivação agora passa a ser o medo. É o medo realmente de não sobreviver, de não ter combustível, de não conseguir pagar as contas. Infelizmente, né, esse medo ele é uma força muito maior do que a convicção anterior da parte ambiental. Então, várias empresas já estavam olhando, sim, né, para essa questão de eletrificar a frota, porque é uma redução de custo muito sensível, né? E mesmo sem ainda os mecanismos corretos de incentivo e outros mecanismos que a gente poderia ter, então agora elas passam a ter, além dessa visão de que, olha, preciso reduzir custos, eu vou reduzir emissões, mas a minha operação vai ficar mais sustentável economicamente e mais segura se eu reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Então é uma transformação que tende sim a ser acelerada. Só que os impactos não são assim imediatos, né? De imediato é difícil mudar a infraestrutura, é uma questão mais de médio prazo, mas a transição energética ganha muito fôlego no médio prazo. A gente deixa de ser movido pela pauta ambiental, ela continua sendo importante, mas a gente passa a ser movido por uma questão de soberania, uma questão de segurança na operação, uma questão até de sobrevivência. Então ela ganha muita força a partir de agora, toda essa troca. E a gente pode fazer melhor do que a gente está fazendo. A gente poderia ter no Brasil, por exemplo, uma tarifa para veículos elétricos especial, porque de manhã a gente joga energia fora, que é justamente a energia das nossas usinas renováveis. Tem muito potencial para a gente explorar ainda no Nordeste, que é uma região que com investimentos consegue se desenvolver e que está sofrendo muito, né, porque os investimentos ali estão desaparecendo por essa falta de gestão da coordenação das usinas. Então a gente pode fazer várias coisas que vão impulsionar o Brasil para sair dessa crise num novo patamar, mais sustentável, mais seguro, mais soberano e mais renovável. Donato, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, nesse cenário de petróleo Sim. caro, quem captura valor primeiro? Montadora, empresa de energia, operador de recarga ou consumidor final? Olha, hoje, né, quem tem combustível disponível está capturando valor primeiro, porque a gente não consegue trocar a infraestrutura de uma hora para outra. Então, os Estados Unidos, com a questão do gás que ele está capturando bastante valor com a guerra, né? E a hora que a gente vem para essa questão de modernização, né, quem vai capturar valor primeiro vai ser quem tiver o produto que substitui o petróleo. Então, se quem tiver o carro elétrico, quem tiver a bateria, captura valor primeiro. O consumidor primeiro vai ter que fazer algum tipo de investimento, né, as indústrias também, para depois começarem a capturar valor. Elas vêm depois. É isso. Donato, meu querido, quero agradecer bastante aqui sua participação conosco. Conversamos com Donato Filho, diretor-geral da Volt Robotics. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Boa semana para você e até a próxima. Até a próxima e muito obrigado.